...2017 foi um ano de mudanças para mim. Um ano em que eu vi a necessidade de dar alguns passos para frente e fazer alguns resgates. Eu resolvi mergulhar em mim mesmo e fazer uma separação daquelas questões que já haviam ficado velhas e que haviam demandado energia demais e a adoção de novos hábitos. Foi também um ano em que eu resolvi atender a alguns chamados. E alguns podem achar engraçado ou até pueril, mas o que me ajudou foi uma série, uma animação chamada Avatar, a Lenda de Aang. Uma história de um menino de 12 anos com uma missão, aprender a manipular os elementos da natureza, ar, água, terra e fogo, para assim enfrentar a nação do fogo que vinha dominando a Terra por mais de 100 anos. A Lenda de Aang é uma história com questões políticas e de dominação de um povo sobre o outro. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas é também uma história que divide o mundo em dois, o mundo físico, a terra, e o mundo espiritual. É missão do Avatar conectar-se com o mundo espiritual para obter respostas de como agir aqui na Terra, e assim conseguir restabelecer o equilíbrio no planeta. O personagem principal, Aang, conta com a ajuda de seus amigos, Katara e Sokka, da Nação da Água, e Toph, da Nação da Terra. E essa história é um conto de amadurecimento que começa com o universo infantil, passa pela adolescência e não chega exatamente à vida adulta. E é também uma história em que o universo infantil vai trazer leveza para que os personagens consigam lidar com os acontecimentos trágicos do mundo que os cerca. Momentos difíceis, que muitas vezes vêm apenas do ato de crescer. Ter assistido essa série me colocou em contato com meu eu criança, o resgate da criança que existia em mim e os aspectos que estavam sendo negligenciados. Mas afinal, o que é ser criança? De acordo com o psicólogo Carl Gustav Jung, no estágio infantil da consciência, ainda não há problemas, nada depende do sujeito, porque a própria criança ainda depende inteiramente dos pais. É como se ainda não tivesse nascido inteiramente, mas se achasse mergulhada na atmosfera dos pais. O nascimento psíquico e, com ele, a diferenciação consciente em relação aos pais só ocorre na puberdade, com a irrupção da sexualidade. A mudança fisiológica é acompanhada também de uma revolução espiritual, isto é, as várias manifestações corporais acentuam de tal maneira o eu que este frequentemente se impõe desmedidamente. Havia em mim uma criança que pedia atenção, e como qualquer criança também precisava de alguns nãos e algumas disciplinas. Mas o problema é que negligenciar essa criança resultou em posturas rígidas na minha vida, alguns endurecimentos que estavam pesando o meu viver. E Avatar também ilustrou a minha necessidade de ser mais espiritual, mas não espiritual no sentido de crença religiosa, de cultuar ou acreditar em um Deus ou outro, mas espiritual no sentido de se pensar além de um físico, e na busca por um núcleo de equilíbrio em mim. E eu resolvi que eu precisava continuar no universo infantil, dessa vez resgatando um desenho da minha infância, uma animação ou um anime, já que nós estamos falando de uma animação japonesa. Cavaleiros do Zodíaco, uma série que eu assistia quando eu tinha 7 anos de idade e que por um tempo foi o meu momento favorito do dia. Cavaleiros do Zodíaco é a história de 5 jovens órfãos que são treinados para serem cavaleiros, uma espécie de santos guardiões da deusa Atena, a deusa que é a guardiã da justiça e símbolo da esperança na Terra. Cavaleiros do Zodíaco traz aspectos da cultura japonesa, mesclando astrologia, catolicismo, budismo, mitologia grega e mitologia nórdica. Uma mistura improvável que acredito que tenha definido a infância de muitas crianças no Brasil e em vários países pelo mundo. Reassistir os Cavaleiros do Zodíaco foi uma estratégia para que eu buscasse o meu eu criança, com a consciência que eu tinha naquela época. E eu sempre fui uma criança muito sonhadora, por vezes um garoto muito introspectivo.
Embora eu ainda traga comigo essas características, acredito que na minha transição para um ser adulto, houve algumas desconexões com essas partes infantis. E uma coisa que eu recomendo, lembrem-se de algum programa ou filme ou qualquer outra coisa que vocês faziam na infância de vocês e reassistam e tenham contato com essas coisas novamente na vida adulta. Para mim, foi um caminho para resgatar esse meu eu criança, que alguns chamam de criança interior. É um mergulho em alguns aspectos do passado para se situar no presente e para caminhar em direção a um futuro com mais essência e identidade para você. Tanto Avatar quanto Cavaleiros do Zodíaco me ajudaram a me situar no tempo. O primeiro me trouxe novos caminhos subjetivos de encontro comigo mesmo. O segundo me trouxe o resgate das virtudes, a importância da amizade, da esperança, da fé, de acreditar e lutar por algo, e a importância da força contida nas emoções. Essas histórias, repletas de heróis com missão e propósito, são cheias de arquétipos. Na obra de Jung, há vários desenvolvimentos sobre o arquétipo da criança, características do universo infantil que nos acompanham na nossa vida adulta. Mas antes, o que é um arquétipo? Os arquétipos são imagens primordiais ou imagens psíquicas do nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a parte do inconsciente individual que resulta da experiência ancestral da espécie, ou seja, ela contém material psíquico que não provém da experiência pessoal. Uma das coisas importantes sobre os arquétipos da criança é que em várias religiões e mitologias, a figura da criança representa a evolução espiritual. É comum ver uma criança sagrada em diversas tradições mitológicas ou religiosas na história. O arquétipo da criança, na teoria do Jung, possui 4 sombras, 4 características sombrias. As tendências das sombras nesses arquétipos podem interferir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano enquanto adultos. E seu principal problema costuma ser dependência versus responsabilidade. A criança ferida é aquela que possui na memória as dores dos abusos e das violências sofridas na infância. Geralmente, a predominância desse arquétipo diz da pessoa que usa muito da autopiedade e até mesmo fica nutrindo muita mágoa, com dificuldade de perdoar. Já a criança órfã é aquela que nunca se sente completamente integrante da sua família de origem. Tem o lado positivo da independência, mas também tem uma constante sensação de abandono pela vida. A criança mágica ou inocente, ela tem uma facilidade de ver beleza nas coisas e busca apreender sabedoria do que é vivido, e é sempre muito otimista. Um exemplo é a Anne Frank, do famoso livro O Diário de Anne Frank, porque mesmo escondida em um sótão, fugindo dos nazistas, ela ainda acreditava, ela narra no livro que ela acreditava que a humanidade poderia ser boa. Porém, a criança inocente pode se deparar com sentimentos de depressão, ao perceber que a realidade nem sempre vai seguir o mesmo curso do caminho idealizado. Temos também a eterna criança, muito bem retratada pelo Peter Pan e a sua recusa a crescer, e a criança dependente, que tem grande insatisfação em relação à vida e dificuldade de ver além de si mesma. Esses escritos de Jung, eles pretendem desmistificar a criança interior, aquela parte dos nossos caminhos infantis que vão nos seguir na vida adulta. É muito comum quando, por exemplo, nós somos contrariados enquanto crianças, nós vamos chorar, nós vamos espernear, vamos fazer uma birra. O adulto carrega essa criança interior com dificuldade de receber um não, mas vai adquirir outras estratégias. Muitas vezes pode adotar uma postura passiva-agressiva e uma fuga de ter que lidar com as verdadeiras questões e com as suas próprias responsabilidades. Quando adultos, essa criança interior muitas vezes nos pede atenção, principalmente naquelas crenças infantis que nós carregamos pela vida. Um dos argumentos desse livro, chamado O Eu Sem Defesas, da psicóloga americana Susan Tessenga, é que muitas vezes essa consciência infantil nos acompanha enquanto adultos. A criança tira certas conclusões erradas sobre a vida.
que penetram no inconsciente e depois moldam a vida do adulto. O argumento é que essa subjetividade infantil pode ficar conosco na vida adulta, trazendo algumas dificuldades no processo de amadurecimento, e pode aparecer na nossa dificuldade com a frustração de ouvir nãos, nos problemas de compreender aqueles que nos educaram, inclusive em problemas de autoestima também. E é legal ter essa noção até mesmo nas nossas relações com os outros adultos das nossas vidas, pois eles também podem ter uma criança interior que precisa dessa atenção, desse cuidado, e podem também ter essas crenças. É como diz aquela famosa música do Legião Urbana, Pais e Filhos: você culpa os seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Vai saber, né? Em mim, eu busco o aspecto dessa criança quando eu quero dar um pouco mais de leveza na minha vida. Como, por exemplo, quando eu quero rir de mim mesmo. A criança tem essa facilidade. Através do brincar, ela vê humor nas situações. Ela não se apega às coisas ruins que acontecem enquanto ela está vivendo. Mas também há uma tentativa minha de não carregar as mágoas dessa criança da mesma forma que elas foram apreendidas, com os sentimentos dessa consciência infantil. Amadurecer é muito bom e eu quero que os sentimentos amadureçam junto comigo. E o amadurecimento ele pode ser ainda melhor quando a gente consegue ver vários lados de uma mesma situação. E se nós conseguirmos desenvolver mais a empatia no nosso amadurecimento, eu acredito que é ainda um plus. Se for preciso resgatar um desenho da infância ou abrir um álbum de fotografia, ótimo. Se for preciso também entrar em técnicas de meditação para relembrar essa criança e dar a devida atenção a ela, tudo bem. O importante é que ela seja cuidada, é que ela seja compreendida. E mais do que tudo, que ela seja contextualizada no presente, no agora. Vez ou outra, eu trago aqui para o canal algumas experiências que eu vivo nas minhas sessões de terapia. Em uma dessas sessões, através de um exercício sensorial, eu tive a oportunidade de me conectar, de resgatar essa criança e de tentar abraçar esse garoto gordinho aí do início das fotos. A infância também é o momento em que a gente aprende alguns sentimentos, como ter vergonha de ser fraco, ter vergonha de não ser homem o bastante. Na ocasião, eu não consegui. Eu ainda não consegui abraçar essa criança. Mas eu não desisti dela. Eu vou tentar de novo. E de repente, numa próxima vez, eu consigo.